Vamos dar início, então. Vamos começar o nosso bate-papo. Queria iniciar agradecendo aí a presença de vocês aqui conosco e também, de antemão, já agradecendo aí a participação e a presença dos professores Marcos Lima e Felipe Teixeira. E juntos nós vamos fazer aqui esse bate-papo, essa aula a respeito de compliance em consultoria tributária. Professores, fiquem à vontade. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Marcos Lima. Essa tarde nós iremos falar sobre compliance e consultoria tributária, como o professor Felipe falou. E gostaria de desejar a todos aí que anotem tudo, muito conhecimento, tá? Eu, professor Felipe Guerra, professor Felipe Teixeira, vamos trazer aqui conteúdos valiosos para que vocês possam desfrutar nas próximas horas. Passar a bola agora para o professor Felipe Teixeira. Vamos nos reunir agora, né, nessa próxima hora, né, esses próximos minutos, para a gente discutir esses dois temas de muita relevância para a classe contábil, classe jurídica, a compliance e a consultoria tributária, e a gente tentar principalmente abordar isso na prática, né, professores, para que a gente possa realmente fazer com que quem está nos assistindo possa, não vou nem dizer amanhã, né, já a partir depois da reunião já possa aplicar isso aí no seu dia a dia. Então vamos tentar fazer aqui desse nosso encontro algo muito produtivo, se Deus quiser. Legal, queria logo registrar aqui a presença da professora Deise, tem o professor Adalberto Vitor também vi aqui, e dizer, rapaz, não posso deixar de mencionar aqui a elegância do professor Felipe Teixeira, né? Nem parece que está de home office, está com terno igual o William Bonner, viu? Só em cima. Só frisando que eu já voltei ao escritório, tá? Eu estou no escritório hoje, eu já voltei. Tive reunião de consultoria hoje pela manhã. Graças a Deus, voltei às minhas atividades. Então, estou de máscara, né? Não estou agora, porque ninguém transmite coronavírus via Zoom, né? Mas já voltei às atividades de consultoria desde ontem, já voltei a visitar meus clientes, tomando todas as precauções. Então, eu estou assim porque eu estou no meu escritório, né? E hoje à tarde, depois daqui, já vou ter outra reunião com outro cliente. Então, assim, eu estou visitando os meus clientes porque não estou podendo receber ninguém aqui no meu escritório essa semana, em função das restrições aqui de Fortaleza. Mas estou assim, estou pessoa jurídica hoje, tá, pessoal? Porque eu estou no escritório. Bom, pessoal, o objetivo desse nosso momento é discutir um pouco sobre a atuação com consultorias tributárias e esse foco da utilização de compliance para se trabalhar com consultorias tributárias. E quando eu mandei o e-mail para vocês hoje, falando a respeito dessa aula, uma das coisas que eu coloquei lá é que é muito comum a gente encontrar profissionais da contabilidade e profissionais do direito que estão atuando há algum tempo na área fiscal, principalmente enquanto operadores da área fiscal, apurando tributo, enviando obrigações, e que muitas vezes se sentem até meio frustrados com essa área. Não é incomum eu receber mensagens no meu Instagram, respostas a e-mails de pessoas dizendo assim, professor, eu estava praticamente desistindo da área, trabalha demais, ganha de menos, e eu não estava vendo muitas perspectivas, eu não estava conseguindo enxergar ali realmente possibilidade de crescer, de prosperar nessa área de consultoria tributária. E eu queria iniciar esse nosso bate-papo, passando a bola para os dois professores, e perguntando, afinal de contas, esse mercado de atuação de consultoria tributária, com esse foco em compliance, em redução de custos tributários, é um bom mercado ou não? Ontem o Felipe Teixeira me mandou aí um print lá das perguntas que ele recebeu no Instagram, e ele perguntou lá assim, pessoal, o que é que motivam vocês a trabalharem na área de consultoria tributária? E teve um lá que respondeu assim, tem um áudio igual a esse que está aí na foto. Bom, pessoal, então eu queria passar a bola para vocês. Afinal de contas, isso é um bom mercado? Dá para se trabalhar? Tem atuação? Tem muita gente que acha que professor, o mercado já está explorado demais, tem consultoria demais. Isso é verdade? Isso é uma percepção real? E aí, Marcos, eu ou tu? Pode ser contigo.
Bom, pessoal, primeiro é o seguinte, é necessário se fazer uma distinção muito inequívoca, né, muito certeira, entre o profissional que é um mero executor e um profissional que é a cabeça pensante do setor fiscal, do setor tributário, né? O que o consultor tributário se propõe a fazer é muito diferente do que um mero analista fiscal, digamos assim, faz. O consultor tributário, ele vai muito além, né? Ele realmente planeja a gestão tributária da empresa. Ele pensa no planejamento, ele pensa na gestão de risco, ele pensa na recuperação de crédito. Então, ele enxerga a gestão tributária como um todo. Então, ele não está ali preocupado só em estar lançando documento fiscal, ele não está pensando em fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, ele não está naquela atividade sacal, né? O consultor tributário, ele tem noções de contabilidade, ele também está preocupado em ter noções de direito, um pouco de noção de economia, de RH. Então, como eu gosto de dizer, ele é sim um profissional polivalente, né? E para isso, evidentemente, é necessária dedicação, é necessário estudo em demasia. E essa segunda pergunta aí que o professor Felipe fez em relação à questão do excesso de profissionais no mercado, eu acho que pelo contrário, né? Eu acho que o mercado está muito carente de profissional. A gente está acostumado a dar aula no Brasil inteiro pelo IPOG, e aonde eu chego, né? Aonde eu chego, todo mundo falando, mas professor, aqui não tem tributarista, né? Aqui não tem advogado tributarista, aqui não tem ninguém bom na área tributária. Aqui em Fortaleza, especificamente, nós somos um estado muito bem servido de tributaristas, né? Até em função da escola tributária do professor Hugo de Brito Machado, né? Então, assim, nós somos um foco muito grande de bons tributaristas. Mas no resto do Brasil, nós temos uma carência muito grande desses profissionais. E olhe que eu sempre costumo dizer que a grande maioria das empresas, especialmente as empresas de menor porte, ela ainda não tem a noção, a dimensão da necessidade acerca do serviço de consultoria tributária. Ela ainda não tem essa noção do quanto ela necessita do profissional da área tributária, especialmente para o serviço de consultoria. Geralmente, o profissional dessa área tributária, né, da área fiscal como um todo, geralmente ele é chamado, e aí principalmente o profissional da área jurídica, né, ele é chamado na hora do problema, né? Ele funciona mais como médico legista, né? Quando o problema já aconteceu e não tem mais lá muito o que fazer. Então, assim, essa cultura vem mudando no decorrer dos últimos anos. O empresariado, isso é realmente uma questão de educação corporativa mesmo, do empresário ter essa cultura de que a consultoria ela é necessária no sentido de evitar o problema, né? Da gente trabalhar o problema antes dele acontecer e não depois dele já estar instalado. É isso aí, professor Felipe. A formação, né, o consultor tributário em si, não é simplesmente, por exemplo, o que eu estava conversando hoje com uma aluna, a aluna me perguntou assim, professor, o senhor tem alguma ferramenta que eu consiga fazer um planejamento tributário imediato, rápido, para eu poder conversar com o meu cliente? Aí eu peguei e respondi prontamente o seguinte, o cliente, né, precisa entender também que existe uma ciência por trás daquilo. E essa ciência, ela vem do estudo dos dados, da análise de como a empresa está performando, e aí você pode emitir um parecer para saber qual o melhor regime, qual o melhor tratamento tributário. Portanto, não é simplesmente eu imputar dados no sistema e esse sistema gerar uma tabela comparativa entre os regimes tributários. O consultor ele precisa ter uma dimensão de análise da essência dos fatos para que ele possa, então, dar um parecer efetivo, concreto, sólido, para que não haja nenhum ruído na interpretação daquela informação. Portanto, não é somente matemática, não é somente planilha, mas sim a gestão desses dados e a apresentação desses dados de maneira mais acentuada. Legal. Inclusive, Felipe, só
Pode falar. Fazendo aqui um adendo. Nós, professores do IPOG, estamos escrevendo um livro, né, que já está, inclusive, na parte de diagramação, e eu escrevi o capítulo de introdução, que é sobre gestão tributária. O professor Felipe Teixeira fez a revisão desse capítulo, e eu falo exatamente sobre isso também. Antes que vocês perguntem, tá, pessoal, ainda não saiu não, o livro ainda está sendo preparado, só lá para o final de julho, tá? Mas eu falo exatamente sobre isso, que muita gente confunde fazer um planejamento tributário com uma única etapa de um planejamento tributário. Então, quando a gente fala de gestão tributária, a gente está falando de um conjunto de ações. E esse conjunto de ações ele é muito amplo. Ele tem ações que visam diminuir a carga tributária, desde as primeiras operações comerciais da empresa, no momento da compra. Eu até costumo dizer muito na minha aula. Como é que a pessoa chega para mim e diz que ela faz planejamento tributário se ela nunca entrou no setor de compras da empresa, ela não sabe de quem que ela está comprando, por quanto que ela está comprando, se o estado de onde está sendo adquirida a mercadoria é o que gera melhor crédito de ICMS, se aquela mercadoria ela poderia ter uma operação diferente que poderia gerar um melhor tratamento tributário. Então, é um conjunto de ações que passa pela questão da modalidade de tributação, que passa pela recuperação de créditos tributários, que passa pelo estudo tributário. Muitas vezes, você abrir um centro de distribuição em um estado A ou B para comprar mercadoria diretamente no mesmo estado do teu fornecedor e somente fazer transferência de matriz para filiais, isso pode gerar uma economia de tributo. Então, existe um conjunto, uma série de ações e de medidas que podem ser tomadas com o objetivo de melhorar a gestão tributária da empresa, e isso tudo é papel do gestor tributário. Eu gosto muito de fazer essa pontuação porque se convencionou no Brasil, isso não é novidade, tá, pessoal? Isso já existe há mais de 10 anos, um ataque muito forte aos profissionais da área fiscal, muitas vezes sob a alegação de que são darfistas, são darfeiros, quem trabalha na área fiscal só faz emitir guia, enviar obrigação. Pessoal, mas esse ataque, isso já existe há muitos anos. Só que eu costumo dizer que quem enxerga a área fiscal como uma área que só serve para emitir guia e enviar obrigação, eu sinto dizer, mas é um ignorante da área fiscal, porque não conhece nada do que faz efetivamente um profissional da área tributária. O profissional da área tributária ele é alguém que tem uma importância muito grande na gestão de qualquer negócio. Por quê? Nós temos um país onde a carga tributária é elevadíssima. O custo tributário ele é inerente a qualquer atividade empresarial no nosso país. Como é que eu posso, enquanto gestor, não estou falando nem de contador, nem de advogado, estou falando de gestor, enquanto gestor, como eu posso saber que existe um custo altíssimo na operação do meu negócio e eu não vou dar uma atenção a esse custo que não traz nenhum retorno imediato. Por quê? Quando eu compro mercadoria, eu compro para revender, vai me trazer retorno imediato. Quando eu invisto em recursos humanos, esse pessoal vai trazer retorno para o meu negócio. Quando eu invisto em tecnologia, essa tecnologia vai trazer retorno para o meu negócio. Mas o tributo, você vai ter a obrigação de pagá-lo e ele não vai trazer retorno nenhum num primeiro momento, principalmente, né? E não cabe entrar aqui nos aspectos sociais, políticos, mas não vai ter um retorno imediato para a operação do negócio. Imagina como é que eu sou um gestor, eu tenho ali a visão clara de que existe uma saída de dinheiro, saída de caixa da minha empresa todos os meses, que vai sempre acontecer, e eu simplesmente digo assim, não vou dar atenção a isso aí não, porque quem se preocupa com isso é darfeiro, é darfista. Meu amigo, eu, enquanto gestor, estou extremamente preocupado com aquilo ali, porque eu vou me preocupar em diminuir ao máximo esse custo de maneira legal, obviamente, para que eu não venha a ter problemas no futuro, e aí eu não economize agora, mas tenha que pagar amanhã. Vou tentar ao máximo, de maneira legal, com técnica, com estratégia, diminuir o meu custo tributário para que eu possa melhorar o meu resultado. Então, eu até coloco muito isso, diminuir custos para aumentar a lucratividade. O custo tributário ele vai ser diminuído de maneira inteligente, estratégica, para ajudar que a empresa ela tenha mais resultados.
É interessante, Felipe, é isso aí que você colocou, porque muitas vezes, em muitos ramos, em muitos setores, principalmente na indústria da transformação, né, que é muito sofrida no Brasil, né, em função da alta carga tributária, nós estamos falando de margens de lucro de 3, 4, 5%. E aí é exatamente a boa gestão tributária que vai garantir que aquele teu cliente, aquele negócio, tenha ou não lucro, seja ou não superavitário. Né? Então, é importante que o cliente, o contribuinte, ele entenda que não existe, em se tratando de gestão tributária, receita de bolo. Foi exatamente isso aí que o professor Marcos Lima colocou. Não vai existir, é lógico, que determinados setores, né, pela experiência prática que você vai adquirindo, você vai entendendo, opa, já é parecido com algo que eu fiz, é o mesmo setor, né, uma empresa de laticínio é parecida com a outra, uma empresa metalmecânica é parecida com a outra, mas a essência é parecida, mas uma nunca vai ser igual à outra, né? Os sócios são diferentes, os fornecedores são diferentes, os estados de onde vêm as mercadorias são diferentes. Então, de fato, é necessário que se analise caso a caso. E como você colocou, é impossível que você não conheça a empresa desde o início, lá, desde o momento em que a mercadoria é carregada. Porque é importante que nós tenhamos também a consciência de que, na grande maioria das vezes, o problema tributário, ele é uma consequência, tá? Do quê? Se o cliente já está inscrito em dívida ativa, já está com um problema fiscal, né? Esse problema ele está com um problema de caixa, evidentemente. Ele não está conseguindo pagar o tributo. Mas por que ele não está conseguindo pagar o tributo? Porque a gestão tributária dele é ineficiente. Quem está comprando errado. Mas está comprando errado porque não está sabendo comprar. Está comprando do fornecedor errado, que não está gerando um crédito, né? Está fazendo a gestão equivocada do PIS e COFINS, não está se creditando da maneira devida do que poderia se creditar, não está considerando o insumo que poderia considerar. Então, vejam que o tributo, ele faz parte de toda a cadeia, desde o momento que eu estou carregando a mercadoria lá no caminhão, até o momento na compra, até o momento que eu estou despachando, que eu estou vendendo. Então, é uma questão muito complexa, mas o problema, vejam só, não são todos os contribuintes, né, que entendem a necessidade de ter esses profissionais especializados orientando. Então, a grande maioria dos empresários aprendem isso de forma muito empírica, né? É muito da mão para a boca. As empresas vão crescendo, né? E o empresariado ele vai ali aprendendo na prática, a tirar uma nota e comprar dali. Ah, eu sei que a empresa do Simples dá menos crédito, então não compra não. Então, assim, é uma coisa meio que são conceitos que vão se impregnando na cabeça do empresariado que muitas vezes nem verdadeiros são, né? E aí a gente precisa também, como consultor, né? Como gestores da área fiscal, educar também o empresário e mostrar para ele que não é bem por aí. Exatamente, Felipe. Eu até costumo também falar que o empresariado no Brasil, né, ele, não vou generalizar, mas ele surge muito a partir da necessidade. Muitas vezes o cara, ele é vendedor de uma autopeças, passou a vida todinha ali no balcão da autopeças. Aí ele é demitido, recebe a rescisão dele, a única coisa que ele fez a vida toda foi vender peça, aí o que é que ele decide fazer? Abrir uma empresa de autopeças. Abrir uma empresa de autopeças. Aí ele vai montar aquele negócio ali. Só que quando ele monta, ele não está... assim, na maioria dos casos, tá? Eu acredito que a maioria de vocês aí que tenham clientes, que trabalhem já na prática, já devam ter vivenciado histórias assim, ouvido isso de clientes. Na maioria das vezes, ele não entende de gestão, ele não entende de financeiro, ele não entende de tributo, ele não entende sobre a parte legal da empresa, ele sabe comprar e vender. E legal que ele foque nisso, né? Só que o que acontece? Ele passa ali os 2, 3 primeiros anos do negócio, ele às vezes monta até na garagem da casa. Ele mesmo não acredita que aquele negócio vai dar certo, vai para frente assim de maneira rápida. Só que passou 2, 3, 4, 5 anos, 10 anos,
a empresa está ali com 30, 40 funcionários, o que era um pontozinho pequeno viraram 3, 4 lojas. E aí, quando esse cara começa a crescer, ele começa a se preocupar. Ele começa a dizer, opa, peraí, eu preciso emitir a nota, meu fornecedor está me cobrando a minha regularidade tributária, os meus empregados aqui estão me cobrando que eu os admito. Então, ele começa a se preocupar. Só que, geralmente, olha aí, ó, ele teve um lapso aí de 3, 4 anos, onde ele trabalhou muito na informalidade, onde ele constituía um passivo tributário, trabalhista, onde ele vai precisar também, inclusive, se blindar de maneira legal, através de revisão fiscal, de medidas, de correções mesmo do passado, para que ele também não venha a ser penalizado. Então, o lucro que ele teve durante alguns anos, se ele não tiver cuidado, ele vai ser autuado e vai ter que pagar multas que vão roubar ali, vão tirar do caixa da empresa muito daquilo que ele, num primeiro momento, negligenciou. E você ainda está dando o exemplo, Felipe, do empresário que cresce e se preocupa. Porque tem uns que crescem e ainda querem continuar funcionando como se fossem pequenos. Né? Ainda não se preocupam em se organizar. Né? Existe muito isso. Tem gente que cresce muito e ainda quer continuar com o funcionamento de empresa de fundo de quintal. Né? Até que realmente tenha um problema sério que geralmente é relacionado à área fiscal. E nós sabemos que hoje nós vivemos a época do Big Brother fiscal, uma época de rastreabilidade de operações imensa, né? Desde o advento do SPED até as obrigações hoje mais avançadas. Então não tem mais espaço, pessoal, não tem. Aqui não se trata da gente querer vender serviço como profissional da área fiscal, né, da área de gestão tributária. É uma realidade, não adianta mais que o empresário finja que o fisco, e aqui eu trato da Receita Federal, das secretarias de Fazenda e do município, não adianta mais ele fingir que o fisco não está vendo o que ele está vendo. Né? Ou você está mentindo para você mesmo, ou você está mentindo para os outros. Né? Porque ele está vendo, é fato que ele está. Ele pode até não estar vindo lhe fiscalizar, por você ser, em tese, insignificante para uma fiscalização em profundidade. Mas um dia essa conta vai chegar e você vai ser sorteado para uma fiscalização. Então é isso que tem que ficar claro. Né? Eu até falei nessas perguntas ontem, viu, Felipe? Desse aluno que brincou lá com a questão do Audi. Falei, parabéns, não tem problema você dizer que quer ter um Audi, né? Aliás, a sinceridade é uma das principais características do consultor tributário. Né? Então, a gente tem que ter transparência e dizer, você quer fazer errado, pois se prepare para quando a conta chegar. É interessante também, professor, que muita gente acha que fazer uma gestão tributária é criar várias empresas do Simples Nacional e distribuir o faturamento no curso do ano, né? A gente tem N exemplos, e eu acredito que isso não aconteça com os meus amigos que estão online agora com a gente, só aconteça com quem não está online, né? Então, verdade. E aí ainda chama um negócio bonito, grupo empresarial, né? Pessoal, nós temos várias decisões, distribuindo o faturamento, né? Tem várias decisões do CARF, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que é um órgão, né, vinculado ao Ministério da Fazenda também, e que julga os autos de infração da Receita Federal, lavrados pela Receita Federal, né, já decidindo nesse sentido, de que isso não se trata de planejamento tributário, isso não é uma elisão fiscal, isso é uma evasão fiscal, isso é um planejamento evasivo com o único objetivo de pagar menos tributo, né? Então, isso aí você está querendo simplesmente lesar o fisco. Então, isso aí não é grupo empresarial, isso se chama gambiarra tributária. Totalmente. E chamam, às vezes, de, não só gambiarra, né, mas de ajuste técnico de última hora, né? Última hora, na beirada de sair do Simples, eles fazem esse ajuste técnico. É o nome científico. Agora, o que é importante a gente colocar? Inclusive, eu estava discutindo hoje isso pela manhã com um amigo que é conselheiro aqui do contencioso da Cefaz. E isso é um problema para nós que somos consultores, viu, professor Marcos, professor Felipe Guerra e demais consultores que aqui que estão nos ouvindo, né? Tanto consultores como ascendentes de consultores. Tem muito empresário, gente, que gosta de consultor que fala o que ele quer ouvir. Verdade. Né? Então, assim,
Vai ter consultor que vai chegar lá e vai dizer, não, vamos fazer esse planejamento aqui porque você vai pagar menos, ou até você não vai pagar nada. O professor Felipe Guerra aqui sabe que tem consultor, tem contador que fala aqui, vamos tirar uma certidão negativa para você, é muito simples. Vamos enviar sua DCTF zerada. Pronto, e a gente tira a certidão negativa, está resolvido. Pessoal, isso é crime. Isso se chama supressão de tributo, sonegação fiscal, Lei 8.130. Isso é jaula. Então, assim, quem quer ter uma carreira duradoura, por mais que você perca o honorário hoje, a gente tem que trabalhar com o que é sério, com o que é legal, com o que é lícito. Não adianta você dar um ganho hoje para o empresário, você dá com a mão hoje para ele, e daqui a 3, 4 anos o fisco vir e tirar com 10 mãos. Ele vai ter raiva de você do mesmo jeito. Ele vai ficar feliz hoje, vai ter raiva de você daqui a 3, 4 anos. Então é preferível a gente perder um negócio hoje, né, para ganhar essa confiança daqui a 3, 4 anos e ter uma carreira duradoura, do que você ficar vendendo ilusão. Exatamente isso que o Fabiano está colocando aqui no bate-papo. É a questão da ética, né? Isso não se chama resolver problema de cliente. Se chama resolver temporariamente para criar um muito maior daqui a um tempo. Aí eu contei para o Felipe, isso é um caso real, tá, pessoal? Que ele pegou como exemplo aqui. Eu era conselheiro do CRC aqui do Ceará, fiquei como vice-presidente durante 4 anos, 2 anos da parte de desenvolvimento profissional e 2 anos na área técnica. E certa vez eu fui procurado por um conselheiro que ele me falou o seguinte: Felipe, eu perdi um cliente que ele estava com vários débitos de tributos e ele queria conseguir um empréstimo no banco. E eu havia dito para ele que, obviamente, sem certidão negativa, ele não ia conseguir o empréstimo. Até que um outro colega profissional chegou, disse para ele que conseguiria resolver o problema das certidões dele. E o que é que esse colega fez para resolver o problema? Mandou várias DCTF zeradas. Quando mandou as DCTF zeradas, ficou lá como se não tivesse nenhum débito por parte da empresa, a certidão saiu e ele pegou o empréstimo para o empresário. Às vezes tem gente que diz assim, ó, nossa, foi uma sacada legal. Olha aí que massa que ele fez, ele conseguiu resolver o problema do cliente. Como o Felipe disse, resolver um problema momentâneo, criando vários outros. Muitos outros. Inclusive na esfera penal, né? Inclusive na esfera penal. Eu queria só fazer aqui, aproveitar um parêntese aqui, que eu vi uma pergunta aqui no chat do Caio César, que ele perguntou o seguinte: professor, nunca atuei na área e quero migrar para a área tributária. Você acha que seria interessante fazer o curso de consultor tributário ou um mais básico? Pessoal, como eu falei no e-mail, a gente vai aproveitar esse momento aqui para tirar algumas dúvidas de vocês também sobre o curso de formação de consultor tributário, tá? E uma das coisas que eu já queria deixar claro aqui para quem está nos assistindo é que esse treinamento, ele não vai ser básico para você começar na área fiscal, tá? Então, se você não é um profissional da área contábil, se você não é um profissional da área tributária, se você está começando, você está no primeiro, no segundo, terceiro semestre, não adianta muito você adquirir o curso agora, por mais que seja muito louvável a sua atitude de querer se qualificar, de querer se capacitar, de querer investir no seu conhecimento, ele não vai ser muito útil para você nesse momento, certo? Porque você vai precisar primeiro construir uma base de conhecimento a respeito de tributos, tá? Então, talvez seja recomendável você começar pelo treinamento, pelo FAF, pelo setor fiscal para iniciantes, outro curso. Mas o consultor tributário ele é um treinamento mais avançado. A gente vai falar sobre técnicas e estratégias de consultoria tributária na prática, onde você vai poder aplicar. Se você diz, professor, eu já estou aqui no meu 7º, no meu 8º semestre de faculdade, seja contabilidade ou de direito, então daqui a pouco eu vou estar já podendo atuar como consultor tributário, então já quero comprar agora para começar a estudar. Legal, aí sim. Mas se você está bem no iniciozinho ali da carreira, esse não é o treinamento recomendado, tá? Pessoal, eu queria entrar num ponto aqui que o pessoal me pergunta muito, e aí eu já queria ir logo na fonte aqui para responder. Muita gente me pergunta assim, Felipe, quando eu vejo as promessas dos cursos, do treinamento, que profissional da área contábil, tributária ganha isso, ganha aquilo, para mim é só para vender curso. Vamos lá. Pessoal, eu fiz uma pesquisa no Google, que é a coisa mais rápida do mundo. Quanto ganham os profissionais da área tributária?
Se eu abrir os dois primeiros links, eu vou abrir os dois que eu já tinha aberto aqui, que é mais fácil, tá? Esse aqui é um anúncio, inclusive. Se eu abrir aqui 2 links, vocês vão ver, ó, que ele está falando aqui de carreira profissional que geralmente atua como empregado numa empresa, seja lá qual for, de consultoria, tá? O cargo, não sei se está dando para vocês verem aí, eu vou tentar aumentar aqui, mas deixa claro aqui, ó, o cargo de especialista tributário se inicia ganhando R$ 6.400 e pode chegar até 10 mil e poucos reais, e a média salarial é de 8 mil, a formação mais comum é a graduação em ciências contábeis. No outro aqui, eu achei até mais legal, que ele tem um gráfico aqui bem completo, que ele vai mostrando o seguinte, ó. Geralmente numa empresa de pequeno porte, começa ali com 2 mil, podendo chegar até 6. Numa empresa de grande porte, ele vai de 4 mil, podendo chegar até 10, ou seja, bate bem com o outro que a gente viu agora há pouco. Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Porque muita gente, às vezes, diz o seguinte, professor, investir na área tributária, investir em qualificação é caro. Fazer curso é caro. Pessoal, caro é você gastar dinheiro com aquilo que não traz resultado nenhum. No meu ponto de vista, não sei se os professores concordam, mas eu particularmente acho muito caro você gastar com tudo aquilo que não traz retorno. Se a gente está falando de uma área que eu dei um exemplo aqui de um cara que ele está trabalhando exclusivamente como empregado, como colaborador. E quando a gente vai para a área do consultor, que tem o seu próprio negócio, que atua de forma autônoma, que vai prospectar os seus próprios clientes, isso aí já é completamente diferente, porque ele vai ser remunerado conforme o fruto do seu próprio trabalho. E eu acho interessante a gente falar sobre essas questões, porque existe meio que uma trava aí do pessoal de falar sobre a área financeira. Parece que no Brasil você querer lucrar, você querer ganhar melhor é pecado, né? Tá errado. Você não pode, não. Você tem que ficar calado, escondido, não pode dizer que está melhorando, porque senão parece que as pessoas vão querer se aproveitar de você. E não, pessoal, a gente, enquanto profissional, a gente tem que querer crescer, melhorar, ganhar melhor, atingir, como eu falei lá no e-mail, prosperidade profissional, pessoal. Isso tudo tem que ser objetivo de um profissional que investiu ali 4 anos da sua vida numa graduação, investe tantos outros anos numa especialização, em cursos de extensão. Tem que ser o objetivo dele, sim, ter o retorno, ser bem remunerado. Então, eu queria, professores, que vocês comentassem um pouco sobre o mercado nesse aspecto. O consultor tributário, eu já adianto aqui, né? Geralmente ele costuma ser remunerado pelo percentual de economia que ele traz de tributos para as empresas, mas a gente sabe que tem muitos profissionais trabalhando hoje já com full service, né? Sendo um consultor ali permanente das empresas, fazendo estudo, proporcionando soluções. Queria que vocês comentassem um pouco sobre esse prisma e esse viés aí do ganho, da perspectiva, de como é que um consultor tributário ele pode atuar. Posso começar, Marcos? Pode ficar à vontade, meu amigo. Assim, pessoal, primeiro sobre essa questão da vergonha do brasileiro em falar sobre dinheiro, né? Ontem eu fiz uma postagem, né? Estava visitando um cliente e fiz uma postagem de máscara no meu Instagram e, de fato, eu estava do lado do meu carro, não foi proposital, né? De fato, não foi proposital, os meninos aqui me conhecem, sabem que eu não sou assim. E saiu lá o meu carro. E o aluno postou lá, eu coloquei lá no Instagram, uma pergunta, o que é que instigava as pessoas, né, por ter essa minha foto, o que é que instigava os meus seguidores a quererem se tornar consultores tributários. E um deles respondeu que o que instigava ele era ter um Audi, ter um carro, né, um carro importado, né, um carro alemão. E aí eu coloquei como resposta, parabéns para ele, porque ele estava sendo sincero, né, em responder que o objetivo dele era ter uma ascensão financeira, né, uma ascensão financeira, um crescimento financeiro. Pois acredita, Felipe Marcos, que ele veio dizer que era brincadeira, desculpa, não foi isso que eu quis dizer e tal, era só para descontrair. Quer dizer, ele estava com vergonha de ter dito aquilo, né? Ele veio me dizer no privado que estava... Gente, não é vergonha nenhuma
você dizer que quer atuar na área tributária ou em qualquer outra área de conhecimento para ganhar dinheiro. Nenhuma. É engraçado que eu morei um tempo nos Estados Unidos e o que eu mais gostava nos Estados Unidos era ver o respeito que o americano tinha por qualquer tipo de trabalho, pessoal. Qualquer tipo de trabalho. Desde o faxineiro que estava lá limpando a mesa, até o mais alto executivo tem um maior respeito. Porque lá o que é valorizado é o trabalho, não importa que tipo de trabalho você esteja fazendo. Aqui não, aqui a gente parece que é errado ganhar dinheiro. Né? Eu não sei se por uma cultura, né, que fala, né, mais fácil sei lá, do que um rico ir para o reino dos céus, né? Não tem esse ditado, né? Então, gente, se você está ganhando dinheiro com seu mérito próprio, com muito esforço, com muito estudo, é isso mesmo, você tem que ser bem remunerado mesmo. Então, assim, quanto à questão do mercado, e que eu vou falar até por mim mesmo, enquanto consultor tributário, eu tenho vários contratos que são fixos, né? Eu dou consultoria fixa para várias empresas, 95% dos meus clientes são pessoas jurídicas, então eu dou contrato de consultoria tributária para eles de forma fixa, e isso é muito bom porque te dá uma segurança muito grande, você não tem instabilidade financeira, não tem aquilo de, esse mês eu tenho, esse mês eu não tenho, né? Então você tem, evidentemente que isso, pessoal, e é outra coisa que eu sempre digo para quem me segue no Instagram, gente, é fruto de paciência. As coisas não acontecem da noite para o dia. Eu tenho 35 anos, né? E eu vejo hoje uma geração, e quando eu falo dessa geração, é da geração dos 20 até ali os 28 anos, de muita gente desesperada por resultado, muito ávida por resultado, muito doida para colher as coisas e muito pouco paciente para semear. Então, assim, primeiro a gente semeia, a gente colhe e leva um tempo para a gente plantar. Né? A gente tem que ter paciência leva um tempo para a gente colher, né? A gente tem que ter paciência para plantar primeiro, tá? E é evidente que além de você dar a consultoria de forma fixa, você também tem os seus contratos avulsos, que a gente chama. Você vai ser contratado para fazer pareceres avulsos como consultor, você vai ser contratado para fazer planejamentos tributários, você vai ser contratado para fazer trabalhos de recuperação de crédito, também são avulsos. Agora, uma coisa que é muito importante, né? Eu tenho certeza que o professor Felipe Guerra e o professor Marcos Lima concordam comigo nesse aspecto, e eu escuto muito isso de alunos recém-formados em MBAs pelo Brasil inteiro, eu tenho muita vontade de ser consultor. Professor, como é que eu faço para me tornar um consultor? Gente, para a gente chegar a ser um consultor, a gente primeiro precisa ser especialista. E para a gente ser especialista, a gente precisa estudar muito, né? Mas a gente precisa começar, né? Eu nunca vou ser especialista, falta tanto para ser especialista, vai demorar demais, eu não vou nem começar. O conhecimento é um castelinho de areia e todo dia a gente coloca um grãozinho lá nele. Todo dia a gente estuda meia hora, a gente estuda 1 hora, a gente estuda 2 horas, estuda um dia sim, outro não, estuda 3 vezes por semana, estuda 1 vez por semana, estuda o que dá. Né? Daqui a 1 ano, se você fizer isso, você vai ser muito melhor do que você era 1 ano atrás. Eu hoje sou melhor do que eu era ano passado. Eu sou muito melhor do que eu era 5 anos atrás. E com certeza daqui a 5 anos eu vou ser muito melhor do que eu sou hoje. Então, o conhecimento é assim, a gente vai aumentando mesmo, nosso cérebro tem capacidade ilimitada. Então, a consultoria tributária, para quem se especializa e para quem se dispõe a estudar, eu não vou mentir dizendo para vocês que não é um mercado concorrido. Todo mercado é concorrido. Todo mercado tem bons profissionais. Mas quanto melhor você for, quanto mais você se dispuser a estudar, melhor e maior é a fatia do mercado que vai estar disponível para você. Isso que o professor Felipe Teixeira falou, eu realmente consigo me ver nesse sentido, tendo em vista que a remuneração que você tem hoje é uma consequência daquilo que você construiu. Hoje, eu sou o mais novo dos 3, tá, pessoal? Só para deixar claro. Não pode mentir, não, viu? Ao vivo é caro. Eu tenho apenas 30 anos, ainda vou fazer 31, né? De contabilidade. Eu sou de 1988, então a
o resultado que nós temos hoje foi muito fruto daquilo que a gente vem construindo ao longo do tempo. Então, assim, esse tópico que o Felipe Teixeira trouxe, de você se tornar um especialista, é interessantíssimo. Por quê? Porque muita gente quer começar a falar de PIS e COFINS, ou dar consultoria em PIS e COFINS, ou dar consultoria em ICMS, por exemplo. A gente tem um especialista aqui magnífico, que é a professora Deise Parisotto. Você não consegue falar de ICMS ou de PIS e COFINS se você ter estudado a base, se você ter buscado a base da informação. Então, eu costumava dizer, professor Felipe Guerra e Teixeira, que vocês conhecem as Big Four, né? Então, você pega as Big Four, a gente já tinha auditores contábeis, auditores tributários das Big Four, sem nunca o cara ter pegado uma caixa para poder escriturar ou fazer uma análise. Ele já era auditor, né? Então, como é que eu já sou um auditor, como é que eu já sou um consultor, sem nunca ter colocado a mão na massa antes? Tem que ter construído um caminho para chegar até lá, né? Aparece até um clichê monumental de coaching, mas não, a gente tem que seguir de fato e construir essa caminhada para que a gente consiga colher os frutos agora. Eu e o professor Felipe Guerra muito conversávamos há 5, 6 anos atrás e a gente conseguiu construir hoje tudo aquilo que a gente está caminhando, está fazendo, está fechando o contrato. Então, a gente já conversava isso há 5, 6 anos atrás. Então, houve um planejamento, houve uma dedicação, houve muito estudo. A gente fica meia-noite, 1h da manhã discutindo, levando conhecimento técnico. Então, assim, quem está disposto a pagar esse preço não é simplesmente você chegar e dizer que faz, mas qual foi o caminho que você passou para chegar até aquele ponto em que nós estamos. Então, não é simplesmente dizer que eu sei de contabilidade, que eu sei de planejamento tributário, mas qual foi a carga de estudo e de trabalho que levou para que você possa chegar a esse ponto. Então, é muita dedicação, pagar o preço. Acho que o grande ponto é esse, é pagar o preço. Aqui no Ceará Legal. a gente fala assim, né, Felipe? Só para concluir o ditado, né? Vocês só veem as cachaças que eu tomo, mas não veem os tombos que eu levo, né? É mais ou menos isso. Né? Perfeito. Agora, eu acho interessante, pessoal, a gente também deixar aqui de maneira muito clara para vocês uma mensagem no sentido de que não adianta também você ficar eternamente esperando o momento perfeito para fazer nada, porque senão você não vai fazer nada nunca, pessoal. Tem gente que também diz assim, ó, como eu vi uma pergunta aqui legal do Alan, que ele colocou, eu sou coordenador da área fiscal há 3 anos, já estou terminando terminei a graduação, se não me engano, eu estou terminando, já fiz o FAF, já fiz outros cursos. Será que eu posso ser um consultor tributário? Cara, não só pode, como vai ser um baita de um consultor tributário, eu tenho certeza disso. Você também precisa ter coragem de agir, entendeu? Porque eu costumo dizer que muitas vezes as pessoas usam o perfeccionismo como uma desculpa para não agir. A pessoa chega para mim e diz assim, ó, professor, eu ainda não comecei o curso porque eu não tenho tempo de estar estudando meia hora por dia. E enquanto eu não tiver tempo, eu não vou entrar, porque senão eu não vou fazer bem feito. Poxa, você não vai conseguir nunca. Puxa aí na tua memória, nos últimos 10 anos, quando é que você teve tempo folgado? Tempo livre, de ficar de boa? Meu amigo, essa é uma trajetória. Primeiro você começou a trabalhar, depois você foi fazer faculdade. Durante esse período você não tinha tempo para nada. Se você fosse esperar um momento ideal para fazer alguma coisa, talvez nem faculdade você tivesse começado. Talvez nem o seu trabalho você tivesse hoje, seu escritório você tivesse hoje. Então, é também a coragem de agir, né? Obviamente, com segurança, tendo as ferramentas que vão te auxiliar durante esse processo de condução e de transformação para que você se torne um consultor tributário, mas tem que ter coragem de agir. E aí, nesse sentido, professor, eu queria levar aqui todo mundo para a página do curso para a gente comentar um pouco sobre os módulos, porque assim, muita gente não faz ideia de como é que é a construção de um curso como esse, né? O nosso curso de consultor tributário.
E a gente, durante o processo de construção, a gente discutiu bastante, a gente foi lá pensar em cada etapa, em cada processo, em cada aula, o que é que seria discutido, o que é que não seria. Eu queria só, Marcos, que, se possível, bloqueasse aí para ninguém editar a tela. Eu estou procurando aqui. Beleza. Porque o que é que acontece? Esse processo de construção, ele é feito, pessoal, da nossa parte também de maneira muito responsável. Por quê? Porque eu conversando com o Felipe Teixeira logo quando a gente estava começando a montar os cursos, e ele falou uma coisa para mim que a gente já falou numa live essa semana, mas eu vou repetir, que ele falou assim, ó, Felipe, não é uma missão muito fácil formar um consultor tributário. Não é. E, de fato, pessoal, eu vou dizer para vocês que não é. Não é fácil, não é tranquilo. A gente se esforçou muito para montar aquilo que a gente acredita de verdade ser o conteúdo fundamental para que você possa atuar de verdade com consultoria tributária, tá? Então, eu vou falar um pouco aqui sobre as etapas, inclusive como uma etapa de construção de carreira. Eu não quero dizer que vocês enxerguem somente como as etapas do curso, tá? Eu quero que vocês enxerguem como etapa de construção de carreira. O que vocês vão precisar saber para atuar com consultoria tributária na prática de verdade, tá? E aí, no começo, eu acredito que a primeira coisa que você vai ter que aprender é sobre o processo da consultoria tributária. Esse módulo no curso, inclusive, ele é comigo, exatamente porque isso que o Felipe Teixeira falou é algo que eu bato numa tecla há muito tempo. Não tem como você querer ser um consultor antes de ser um especialista. Então, nesse módulo, eu vou te explicar o que é de verdade uma consultoria tributária, quais são os tipos de serviço de consultoria tributária, que eu apresento 12 tipos de serviços de consultoria tributária. Por quê? Porque, como o Felipe Teixeira também falou, né? Eu estou usando mais o Felipe como exemplo, porque o Marcos é meu sócio, então é mais fácil do que eu disser aqui. Eu sei que ele concorda, porque a gente está fazendo igual, mas o que o Felipe, que tem um negócio dele fala, valida muito aquilo que a gente entende aqui. Mas, por exemplo, quando a gente fala de consultoria tributária que envolva múltiplos serviços, a gente sabe que não dá para fazer só recuperação de créditos, não sabe que dá para fazer só planejamento tributário. Eu posso conciliar essas duas coisas. Muitas vezes eu vendo para o mesmo cliente uma auditoria digital, depois eu vendo para ele um planejamento tributário, e durante esse trabalho ainda levanto o crédito para recuperar. Então, eu conciliei ali alguns tipos de serviço, e nesse momento inicial eu apresento esses 12 tipos e explico como é que você monta os seus produtos de consultoria tributária. Falei até isso na última aula do CONA, que muitas vezes a pessoa quer começar a consultoria tributária e ela quer começar pelos clientes mais difíceis. E eu até falei isso lá na aula. Cara, você não precisa começar pelo cliente difícil, você não é obrigado a atuar com qualquer nicho. Chega aqui para a gente, eu vou dar um exemplo aqui bem simples, tá? Uma empresa que vende energia eólica. É uma atividade extremamente específica, é um nicho que tem uma legislação muito própria. Se ele me procura, eu vou prestar esse serviço para ele se eu quiser. Eu tenho que analisar, poxa, peraí, dentro do escopo das soluções que eu tenho, será que eu vou conseguir prestar um bom serviço para ele? Será que vale a pena eu também entender para poder pegar esse cliente, estudar de maneira específica para pegar esse cliente? Eu tenho que avaliar isso. Mas se você está começando, o ideal é que você tenha uma estratégia para que você possa captar clientes que tenham problemas que você já saiba como resolver. E é isso que eu vou mostrar aqui na aula. Além também de eu falar um pouco sobre a entrega dos serviços. Por quê? Porque a gente disponibiliza lá na frente, eu vou mostrar para vocês, vários modelos de relatórios, modelos de contratos, e muitas vezes a pessoa diz assim, professor, eu não sei o que fazer depois que eu fecho o contrato e como é que eu entrego esse serviço. A gente vai ver tudo isso aqui nesse primeiro momento. Segundo módulo, eu passo a bola para o Felipe Teixeira, que tem uma sequência de 2 módulos seguidos, que são com ele, que é o 3 e o 4. Felipe, o que é que você queria, o que é que você quer, o que é que você ensina para o pessoal nesses 2 módulos do curso? Pessoal, no módulo 2, né, o que eu digo que eu acho importantíssimo para o consultor tributário? A gente precisa entender que o consultor tributário não tem opinião própria.
E com isso, a gente não quer dizer que o consultor tributário não possa emitir uma opinião. É simplesmente que a opinião dele não pode vir do além, né? A nossa opinião ela tem que ser sempre embasada. E nesse módulo, eu digo para vocês exatamente no que é que a opinião do consultor tem que ser embasada. E a gente ensina exatamente como fazer essas pesquisas, aonde fazer essas pesquisas, né? E desde a legislação até as jurisprudências, a gente faz esse passo a passo, essa pesquisa, tá? E principalmente no módulo 2, eu trato da questão da responsabilidade do consultor. Desde a responsabilidade tributária, ou seja, se o consultor, né, por algum ato de omissão ou de erro, ele pode ser responsabilizado também pelo tributo, junto com o contribuinte, a responsabilidade civil, ou seja, se o seu cliente pode se voltar contra você, em função dessa prestação de serviço, e também da responsabilidade criminal, né? Lembrando, o ônus e o bônus da atividade é sempre do cliente. Cuidado para você não ficar só com o ônus. Eu sempre digo isso, né? E no módulo 3, a gente fala de alguns princípios, né, tributários e constitucionais tributários que são muito importantes, pessoal, para o consultor. O consultor tem que conhecer esses princípios. Tem vários outros princípios tributários no direito, mas esses aqui são os que eu considero essenciais para a atividade de consultoria, tá? Passando pelo princípio da anterioridade, que diz respeito à impossibilidade de um tributo ser instituído e cobrado dentro do mesmo exercício, passando também pelo princípio da vedação ao confisco, ou seja, qual é o limite máximo de um percentual de multa ou de uma alíquota de um tributo, né? Isso aí a gente aprende também nesse módulo. E a gente fala também das penalidades das multas previstas na legislação federal. A gente vai ver que existem multas na legislação federal que chegam a 225%. E aí a gente vai ver, isso é legal, isso pode, isso não pode, como que a gente faz para livrar o nosso cliente desse tipo de multa? Como é que a gente, enquanto profissional, pode tomar os cuidados para que isso não ocorra? Então, esse módulo também, aliás, todos os módulos, né, são bem voltados para a prática, com casos concretos, né? Eu mostro para vocês autos de infração com esse tipo de penalidade, por que é que o contribuinte sofreu esse tipo de penalidade. Não é nada voltado para a teoria, né? Tudo que a gente mostra, eu trago um caso prático, um auto de infração, um caso que aconteceu na prática, realmente algo do dia a dia da gente. Afinal, nós todos aqui somos profissionais de mercado. Pode passar, professor. Espera aí, só um segundo. Marcos, módulos 4 e 5, comenta aí um pouco sobre esses dois módulos. 4, 5 e 6, né, que são contigo. Isso. A gente começou com o módulo 4, com o Simples Nacional. Em aspectos bem avançados, a gente faz uma espécie de parametrização também no que se refere à recuperação de crédito tributário como serviço da consultoria tributária para as empresas do Simples, tratando aí aspectos de monofasia, substituição tributária, diferimento do ICMS em algumas situações, mas o grande ponto aí desse módulo do Simples Nacional é que a gente abre o módulo com um painel de BI com perguntas e respostas do Simples Nacional de maneira bem dinâmica. Então, esse módulo do Simples, ele tem um diferencial muito grande que a gente disponibiliza para o nosso aluno, esse painel de BI. Só clicar lá no link e ela consegue desfrutar de todo o conhecimento, de todas as perguntas e respostas de possíveis situações do Simples Nacional e navegando de maneira bem simples. É exclusivo do Formação em Consultor Tributário, esse painel. Depois a gente vai para o módulo 5, né, que a gente trabalha com PIS e COFINS de maneira avançada, trabalhando a definição de fato gerador. Eu começo com a definição de fato gerador, porque ainda há muita confusão na definição do fato gerador para PIS e COFINS, sobretudo quando a gente distribui isso na cumulatividade e na não cumulatividade. Então eu faço uma modelagem dessa definição e começo a fazer as aplicações com aspectos avançados. Lembrando que o professor Felipe Guerra falou, a gente trata aqui aspectos avançados da função de PIS e COFINS, da função de Simples Nacional, trazendo uma apuração mista mais complexa, trazendo apurações mais complexas,
que requer, muitas vezes, um certo conhecimento para a prática da modulação de PIS e COFINS. Pode passar. E aí a gente entra no imposto de renda e na CSLL também, com situações avançadas, a gente fala de AVP, AVJ, os impactos no imobilizado, com a Lei 12.973. Eu conto a historinha de João e Maria também na apuração do imposto de renda, a diferença entre contabilidade societária e contabilidade tributária. E também entro no lucro arbitrário e no lucro real, trazendo formatações possíveis para que a gente tenha elementos para um planejamento tributário efetivo dentro dos dois tributos também. Nos módulos 7, 8 e 9, nós temos aí o professor Felipe Teixeira de volta. No módulo 7, a gente trata das chamadas limitações ao poder tributar, né? De imunidade e de isenção, fazendo a diferenciação entre esses tributos, entre essas modalidades, né? Imunidade e isenção, e também trazendo casos práticos acerca de imunidade e isenção. O que é interessante, fazendo aqui um parêntese, eu até comentei com o Felipe, quando a gente concluiu o curso, na verdade, quando a gente idealizou o curso, foi exatamente isso, que quem dera, quando eu me formei, né, a gente tivesse um curso desse, porque a visão jurídico-tributária e a visão contábil-fiscal que esse curso oferece, gente, assim, não tem no mercado, eu não conheço nada no mercado do tipo, e não é porque fomos nós que fizemos nem idealizamos, é porque realmente, para quem está saindo da faculdade de Direito, ou da faculdade de contabilidade, ou quem realmente está aí já atuando no setor fiscal e quer dar uma encorpada no conhecimento, é fantástico, porque vejam, a gente, nesse módulo 7, falar de isenção, de imunidade, tratar de casos práticos, como, por exemplo, eu trato dos casos das instituições, entidades sem fins lucrativos, né? Quais são os requisitos para o gozo da imunidade, para que esse tipo de contribuinte não pague tributo. Os institutos voltados para a educação, para a saúde. Eu falo sobre a última decisão agora do STF, em dezembro de 2009, que trata da exigência do SEBAS, né, do certificado para o gozo da imunidade. Então, assim, são coisas realmente do dia a dia da gente, do dia a dia do consultor. Já no módulo 8, considero um dos módulos mais importantes da área, da parte jurídica do curso, né, trata do crédito tributário. E aí a gente vai falar desde o nascimento do crédito tributário, nas formas de lançamento, né? O lançamento por homologação, o lançamento de ofício, o lançamento por declaração, até decadência e prescrição, que são dois conceitos que todo mundo confunde muito. Então, a gente vai entender qual é o prazo que o fisco tem para lavrar um auto de infração contra o contribuinte, a gente vai ter menos medo do fisco, vamos entender qual é o prazo que o fisco tem para entrar com ação de cobrança, né? Ação de execução fiscal. Vamos entender um pouco também, já entrar um pouco aí na parte também de processo tributário. E aí ainda sou eu, né, professor? Porque no módulo 9, esse também é muito importante, porque a gente vai falar de responsabilidade tributária. E a gente começa fazendo a diferenciação entre a figura do contribuinte e a figura do responsável lá no Código Tributário Nacional. E aí eu começo a falar para vocês da responsabilidade por sucessão, e aí eu bato muito aqui no curso na responsabilidade por sucessão do estabelecimento comercial, que é o caso daquele estabelecimento que é aberto no local onde funcionava outro estabelecimento que estava cheio de débito tributário. Qual a responsabilidade desse novo estabelecimento? Será que ele vai responder pelos débitos tributários desse estabelecimento antigo que funcionava nesse mesmo local? E também, nesse módulo, a gente trata de um assunto que é de muita curiosidade dos nossos clientes, a responsabilidade dos sócios das empresas pelos débitos da pessoa jurídica. Em quais casos a pessoa física do sócio vai responder pelos débitos da empresa, gente? Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você foi ou será questionado por isso pelo seu cliente. Isso sem dúvida, tá? Sem dúvida nenhuma. E também a gente vai falar aqui da denúncia espontânea da infração. Isso aqui, além de gerar uma economia para o teu cliente, vai te gerar uma oportunidade de recuperação de crédito. Porque se você sabendo
gerir bem a denúncia espontânea da infração, que está prevista no Código Tributário Nacional, você vai conseguir se livrar do pagamento da multa de mora, que é aquela multa de 20% que a gente paga quando recolhe um tributo em atraso. A gente consegue evitar o pagamento dessa multa se a gente souber operacionalizar a chamada denúncia espontânea da infração. E é isso que eu ensino aqui no módulo 9, tá? E no módulo 10, a gente trata de algo que os contadores precisam ter mais trato e os advogados precisam entender mais ainda, que é a questão do processo administrativo tributário. Porque o processo administrativo tributário é algo que pode ser utilizado pelo contribuinte como planejamento tributário. Então, a gente vai falar de consulta fiscal. O que a consulta fiscal gera de efeito positivo para o contribuinte? Quais são os efeitos positivos dela? A gente fala de dívida ativa, quais são os efeitos de uma inscrição em dívida ativa? Eu falo, pessoal, do momento de caracterização de fraude. A partir do momento da inscrição em dívida ativa, o que é que o contribuinte não pode mais fazer? O que é que causa a ele de efeito uma inscrição em dívida ativa? Tá? E aí a gente fala do processo administrativo tributário no âmbito federal, vamos tratar de CARF, vamos entender o que é o CARF. Como é que funciona? Depois que o meu cliente é autuado, quais são as opções dele? Pagar? Parcelar? Se defender? Não fazer nada? Como é que eu vou orientar o meu cliente? Minimamente, eu como contador e eu como advogado, o que é que eu posso fazer? Como é que eu vou agir, né, nesse caso? Então, a gente explica na prática. E, além do mais, vejam só que legal, o que é mais bacana desse curso? O material de apoio. A gente oferece modelos de petição para vocês, de impugnação administrativa, de recurso em segunda instância, de tabelas, de... Professor Marcos, fala aí do super bônus, professor Marcos. Fala aí do super bônus. Fala aí do super bônus. É para depois, Felipe? Para depois, super bônus? Depois, né? Então vai. Módulo 11. Módulo 11. No módulo 11, eu vou tratar com vocês das ações judiciais. Tanto as ações judiciais que o fisco tem a dispor dele, quanto as ações judiciais que o contribuinte tem ao dispor dele. E aí, o que é que acontece? O contador, às vezes, fica atrás do advogado, né? Porque, às vezes, o contador não tem conhecimento do que o contribuinte pode fazer contra abusos do fisco, tá? E aí a gente precisa, o contador precisa entender que o contribuinte dispõe de todos esses instrumentos aqui para se valer contra abusos do fisco. E o advogado também precisa saber desses outros instrumentos aqui que o fisco dispõe, como, por exemplo, a cautelar fiscal, o arrolamento de bens, que é um ato administrativo que pode causar sérios problemas para o contribuinte. Então, nós precisamos estar alertas a isso, gente, para que o nosso cliente não seja pego de surpresa, tá? Esse é um módulo de processo judicial tributário. Em todas essas ações aqui, eu mostro exemplos práticos e dou para vocês modelos de petição inicial, para quem quiser ver como é que funciona, ou até quem quiser ajuizar esse tipo de ação. Professor Marcos, agora é com você. Logo depois, a gente trabalha com planejamento tributário, tratando várias vertentes. Hoje mesmo eu estava conversando com a aluna, aquela mesma aluna do planejamento tributário, ela é aluna do FCT, ela perguntou, professor, mas eu quero entender o planejamento tributário. Eu perguntei, você já assistiu o módulo de planejamento tributário, o módulo 12? Ela, professor, não assisti ainda não. Então, ela foi assistir o módulo de planejamento tributário para saber fazer o processo. E aqui o mais interessante, pessoal, é que a gente faz o processo da essência. Eu não uso sistema A, B, C ou D. Eu ensino você a fazer o planejamento, o cálculo matemático e o relatório conclusivo de apresentação, pelo menos um relatório técnico contábil, técnico tributário. A gente entra também deixando claro que o planejamento tributário é uma das vertentes, né?
porque o professor Felipe também vai na questão judicial. Então, a gente precisa estar amparado aí, como um todo, pelo esboço, tanto do aspecto administrativo como do aspecto judicial. Aqui é puramente matemática, é o ensino de como é que você vai projetar, é tanto que a gente usa também informações gerenciais de alguns clientes para a gente poder tratar esses dados. Você agora, professor. Agora, no módulo 13, pessoal, a gente fala de alguns teses e tópicos avançados de consultoria. São algumas teses específicas. Primeiro, sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos. E a gente vai discutir se, nesse caso, incide ou não o ICMS, né? A gente vai ver como se beneficiar o nosso cliente nesse caso, tá? Vou falar sobre a restituição do ICMS-ST, quando o fato gerador ocorrer por um valor menor do que o presumido pelo Estado, tá? Vou falar também sobre a apreensão de mercadorias em trânsito. A gente vai ver que isso não é possível apreender mercadoria em trânsito. Isso é ilegal. E como evitar isso para otimizar a operação do cliente, tá? E também vou falar para vocês que a Administração Tributária Federal, a Receita, ela tem um prazo para emitir as suas decisões, tá? De tudo, inclusive de pedido de restituição, se algum de vocês não sabe. Por fim, a gente trata da questão do imposto de renda retido na fonte, no caso de pagamentos a beneficiários não identificados. Algo que tem gerado muitos problemas e muitas autuações para muitos contribuintes, porque os gestores fiscais desconhecem esse risco fiscal. Bom, pessoal, e no módulo 14, eu volto, né? Eu comecei a jogada, passei a bola para os professores Felipe e Marcos, e aí volto no último módulo do curso para falar sobre gestão fiscal, onde a gente vai ver a parte de revisão de cadastros de produtos, a parte de classificação fiscal de mercadorias, também toda a parte de parametrização de produtos monofásicos e também dos erros nas escriturações fiscais. Então, assim, vocês estão vendo que na parte de conteúdo, o curso ele é muito completo. Só que, além disso, a gente discutindo sobre o conteúdo do curso e tal, algumas pessoas até já estão dizendo aqui para a gente que está fazendo o curso. A Jéssica Leite falou que comprou hoje de manhã, a Solange disse que será o próximo curso dela, o Wilson já falou que está fazendo também. A gente decidiu incluir alguns super bônus nesse conteúdo. O que são esses super bônus? São materiais adicionais, conteúdos adicionais que vão ajudar você durante essa sua formação em consultor tributário. E o primeiro super bônus é sobre o SPED. A gente vai falar sobre documentos fiscais eletrônicos, escriturações fiscais aí entre SPED fiscal, contribuições e REINF. Vamos falar sobre escriturações contábeis, SPED contábil e ECF. Vamos falar também sobre gestão tributária, auditorias digitais. Já no segundo super bônus, nós vamos explicar detalhadamente como que você vai fazer para montar a sua consultoria tributária, definindo qual é o perfil de cliente, como é que você vai prospectar esses clientes, como é que você vai fazer marketing, seja através das prospecções online ou offline, para poder atrair esses clientes, tá? Aí eu vou falar de posicionamento em redes sociais, vou falar como é que tem que ser seus perfis nas redes sociais para você atrair clientes e convertê-los, além também de detalhar os próximos passos em matéria de consultoria, tá? É que entra em detalhes de ferramentas e tudo mais que é importante você ter. Nós temos um terceiro super bônus, que são 6 reuniões como essa via Zoom. Só que é interessante, pessoal, deixar claro, algo que eu já venho batendo nessa tecla para quem está recebendo os e-mails, tá? A gente está falando aqui para vocês que nós vamos ter 6 reuniões via Zoom. Só que, geralmente, nos nossos cursos, a gente entrega muito mais do que aquilo que a gente promete. Para vocês terem uma ideia, hoje em dia, nós estamos tendo aulas todas as semanas, todas as segundas-feiras, nós estamos tendo encontro via Zoom com os alunos. Então, assim, a gente está prometendo 6, mas hoje em dia a gente está fazendo todas as semanas. Então, óbvio, vão ter aulas que vão ser com o professor Felipe Teixeira, vão ter aulas que é com o professor Marcos Lima, vão ter aulas que é comigo, mas a nossa ideia é estar entregando muito mais conteúdo do que aquilo que foi prometido, tá? Inclusive o Wilson colocou que já viu uma pequena introdução sobre a parte de marketing legal. E
O último super bônus, o quarto super bônus, é onde a gente entra na parte de modelo de contratos, planilhas inteligentes, sobre planejamento tributário, planilha de... Isso aqui tudo são modelos prontos para que vocês já usem, como o professor Felipe Teixeira falou. São coisas que já estão no ponto de vocês implementarem. Relatórios de auditoria digital, modelos de contrato, modelos de petições. Então, são coisas bem práticas, já prontas para que vocês possam utilizar, tá? E aí, professores? Enquanto eu abro aqui um pouco do portal, da plataforma, para poder mostrar para o pessoal, eu queria que vocês fossem fazendo aí as considerações finais para a gente já ir avançando para o final da nossa reunião. Acho um ponto importante, professor Felipe Teixeira. A gente teve um colega aqui que colocou, eu não lembro, mas eu assisti, por exemplo, às suas aulas, tá? Então, eu fui o seu aluno na parte jurídica, eu sou contador, anseio por conhecimentos jurídicos também, e o módulo, por exemplo, de recuperação na parte administrativa, na parte judicial e administrativa, né, que você usa todos os termos jurídicos, me deixa muito confortável em tratar com advogados tributaristas com termos que muitas vezes a gente não conhece, né? Então, assim, me deixou muito confortável enquanto contador para participar de reuniões e muitas reuniões com advogados, utilizando termos técnicos que muitas vezes o contador também acha absurdo. Que termo técnico é esse? Pelo amor de Deus, o que é que eu vou fazer? Então, eu fui seu aluno aí, professor Felipe Teixeira, considerando também que eu sou mais novo dos três, né? Porque eu estou gostando de enfatizar isso. Então, também aluno do professor Felipe Guerra. Pode fazer as considerações finais. Pronto, obrigado. Pessoal, esse que o professor Marcos Lima colocou é muito importante. E isso diz respeito a essa necessidade que eu falei, essa exigência do mercado em contar com profissionais que tenham conhecimento expandido, né, para outra área de conhecimento. Eu mesmo, apesar da minha formação em Direito, eu estou vendo aqui que a Taline diz que quer fazer Direito. Eu, apesar de ter formação em Direito, eu já fiz 2 pós-graduações voltadas para a contabilidade, né? Uma no UFC e outra no IPOG. Essa questão de fazer ou não outra faculdade diz muito respeito se você quer ou não trabalhar como advogado, trabalhar como contador. Eu, como queria continuar advogando, né, eu optei por fazer pós voltadas para a contabilidade e cursos também. Eu assisto muito os cursos ministrados também pelo Marcos e pelo Felipe. Eu tenho acesso aos outros cursos, né, ao FAF, até o de contabilidade, setor contábil. E eu gosto muito de assistir, porque eu aprendo muito também a parte contábil, que é totalmente associada ao direito tributário, tá? Então, isso é muito importante, é muito legal que você tenha esse conhecimento expandido aí para outras áreas. E esse curso, Formação em consultor tributário, ele permite que você expanda esse conhecimento. Se você for advogado, você vai ter esse conhecimento. Eu já falei aqui algumas vezes, até em outras lives que a gente fez, que o advogado, quando ele sai da faculdade, e o Felipe e o Marcos me disseram que o mesmo acontece com o contador, a gente sai muito virgem de conhecimento na área fiscal, principalmente na parte prática. A gente não sabe fazer a apuração de tributo, nosso conhecimento ele é muito raso, né? Porque, de fato, o que a gente tem na contabilidade é uma disciplina de contabilidade tributária e uma de direito tributário, né? E no direito, a gente geralmente só tem uma disciplina de direito tributário, para ver aquela parte geral de direito, CTN, Código Tributário Nacional, e um pouquinho da Constituição Federal. Então, assim, é uma coisa muito leve. Então, para de fato, quem quer atuar na área tributária como gestor, como consultor, precisa de uma formação mais específica e prática. E foi com isso, né, que a gente pensou, a gente desenhou, arquitetou e concluiu, né, com muito trabalho e muita dedicação, é fato, esse curso de formação de consultor tributário, que assim é muito carinho, muita alegria que a gente disponibiliza para vocês agora. E aí já teve gente aqui pedindo nas nossas redes sociais, vocês ficam me chamando de blogueiro, né? E eu vou dizer, sigam a gente aqui nas redes sociais. Eu vou deixar aqui
o meu Instagram para vocês seguirem. Quem não me segue, já vi que tem muita gente me seguindo, mas quem não segue, está aqui o meu Instagram, prof.felipeteixeira. Foi um prazer. Bom, pessoal, e aqui já também para fazer minhas considerações finais e a gente encerrando esse momento, eu queria mostrar para vocês aqui um ambiente das aulas do curso de formação em consultor tributário. Como vocês podem ver, esse curso está atualmente com 277 aulas. Então, é muita coisa, são muitos conteúdos, né? Então, além de todos os conteúdos dos módulos que a gente falou anteriormente para vocês, como vocês podem ver, né? Eu falei sobre isso, que a gente costuma entregar mais do que o que a gente promete. Aqui você vai ver que nós temos bônus também da declaração do imposto de renda pessoa física, nós temos bônus também das edições do Cona Fiscal, todas as lives que eu faço e todas as novidades de vídeos que a gente tem com relação à Covid, com relação a tudo, a gente está publicando aqui também, workshop de atualizações tributárias, e módulo de perguntas e respostas, que tem aula todas as semanas. Então, assim, como vocês podem ver, a gente tem uma preocupação de fazer uma entrega superior àquilo que a gente promete. Por quê? Porque a gente sabe que a gente está contribuindo verdadeiramente dessa forma para a formação de vocês enquanto profissionais da área, enquanto consultores tributários, tá? Então, esse é um compromisso real que nós temos com todos vocês. Eu vou deixar aqui no chat agora o link para o curso de formação de consultor tributário, tá? Eu queria que vocês que ainda não viram a página, não viram os conteúdos, clicassem aí no link, dessem uma olhada, considerassem fazer a inscrição, porque esse curso ele já teve uma primeira versão. Essa primeira versão só éramos eu e o professor Marcos Lima. Essa segunda versão somos eu, o professor Marcos Lima e o professor Felipe Teixeira. Então, para essa primeira... Ficou melhor, também achei, professor. Mas quem é aluno da versão 1 recebeu acesso à versão 2, tá, pessoal? Antes que alguém já reclame aí, tá? Então, o que é que eu queria dizer? Que vocês dessem uma olhada, porque nós estamos começando essa turma 2 com R$500 de redução no preço que esse curso vai ser, tá? Esse curso ele vai ser, o preço final dele vai ser R$1.997. E eu falo para vocês, tá? Pela entrega de conteúdo, esse preço ele está bem abaixo do que o que ele poderia ser cobrado por ele, tá? E para vocês terem uma ideia, esse curso ele pode ser parcelado em 12 vezes, de 12 parcelas de R$145. Se a gente pegar uma parcela de R$145 e dividir por 30, dá R$4,80 por dia, dá menos de R$5 por dia para você investir na sua qualificação enquanto consultor tributário. Então, fica aí o meu convite para vocês conhecerem esse curso. É um curso que, como eu falei, feito com muito carinho, com entrega de conteúdo aí da nossa parte muito forte. Aquilo que a gente considera melhor para o curso de consultor, a gente colocou nesses conteúdos, tá? Então, fica aí o meu convite e já me despeço de vocês. Vamos deixar essa gravação desse momento no YouTube, tá? Disponível lá. Quem quiser assistir no segundo momento vai poder assistir novamente. Então é isso, pessoal. Um forte abraço. Deus abençoe a todos vocês e muito obrigado pela participação de vocês. Valeu, pessoal. Obrigado. Até mais, professores. Até Um mais. abraço a todos.